Fala, nação rubro-negra, bom dia, Flageral TV na área, galera. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa possível perda de mando de campo que o Flamengo pode ficar sem o Maracanã até a próxima temporada. Vai ser julgado também Bruno Henrique e Gerson, e a gente vai ficar de olho porque o julgamento é hoje, às 10 horas da manhã. Sobre o Nicolas de la Cruz, já procura colégio para os filhos aqui no Rio de Janeiro e também lugar para morar. A situação está se estreitando, né? E possivelmente a gente consiga ali desenrolar um preço mais baixo com o River Plate. Essa é a intenção do Flamengo. Sobre o Maracanã, o gramado do Maracanã vai estar péssimo na quinta-feira e tomara que isso não afete o nosso estilo de jogo, né? Que quanto melhor o gramado, mais bem jogado é o futebol rubro-negro. Sobre o futebol rubro-negro, o Tite, depois de um mês, a gente vai fazer essa análise, né? Como ficou ali a espinha dorsal do Flamengo, renovação, né, de elenco, de jogadores que já estavam há muito tempo e agora tem outros jogadores como titulares. E a gente vai falar também sobre a polêmica do Zinho, né, que declarou que é tricolor, mas agora veio nas redes sociais e falou que não tem nada a ver essa situação. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor, galera, vocês têm ajudado muito com o like e eu peço a colaboração para que vocês continuem ajudando. Deixe seu like agora para que vocês não esqueçam, até porque no meio do vídeo eu não fico pedindo. Então, conto com a colaboração de vocês, dedão no like, se inscrevam no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E agora falando sobre uma possível punição que o Flamengo, Bruno Henrique e o Gerson podem levar no dia de hoje. E isso porque o Flamengo jogou contra o Santos no dia 1º de novembro e objetos foram arremessados dentro de campo, segundo o árbitro. O objeto até atingiu, né, o Rodrigo Caio, que a gente pôde ver nas imagens na televisão. O Gerson foi expulso e ele corre o risco de ficar mais tempo aí pendurado, né, num gancho, né, melhor dizendo. E o Bruno Henrique foi acusado, vai para julgamento, mas acredito eu que em relação ao Bruno Henrique fique tudo tranquilo. Vamos começar falando sobre o Gerson. O Gerson atingiu com o cotovelo o jogador do Santos, foi expulso, ele foi enquadrado no caso de agressão, né? Uma agressão ali que pode levar ele, em caso de condenação, de 4 a 12 jogos de suspensão. Então, o caso do Gerson realmente é o mais complicado. Gerson que foi, na minha opinião, foi justa a expulsão dele. Ele veio com o cotovelo numa altura acima do normal, para mim sem nenhum tipo de necessidade de entrar naquele lance desse jeito e colocou o Flamengo numa situação bem difícil, né? A gente perdeu o Gerson, a gente ficou numa situação complicada, acabamos perdendo esse jogo por 2-1. São esses tipos de jogos que fazem muito a diferença no final do campeonato. Sobre o Bruno Henrique, o árbitro Rodrigo Klein falou que ele chamou ele de merda, levantou um dedo e os companheiros do Flamengo conseguiram conter o Bruno Henrique e foi para cima do árbitro. Com certeza não foi para agredir, foi para reclamar. Até porque o amarelo que ele tomou foi totalmente injusto. Por causa disso ele ficou revoltado. O amarelo que ele tomou, ele nem tocou no adversário. O adversário caiu, o juiz veio com o amarelo. Ele ficou revoltado, acabou xingando o juiz e o juiz aplicou o cartão vermelho. A situação do Bruno Henrique, para mim, é mais tranquila. Mesmo o árbitro botando na súmula que se sentiu um ofendido, né? Muitos jogadores de outros clubes, lembro de um caso, se eu não me engano foi o Dudu do Palmeiras, que xingou pra caramba o árbitro, falou pra caramba, o Rafinha também, lá no São Paulo, falou pra caramba, não me lembro qual era o árbitro, e o árbitro não fez nada. Aí teve aquele lance do Gabigol, que o Gabigol xingou, e aí o árbitro veio e expulsou. Então, os árbitros são bem rígidos quando tem ali um jogo do Flamengo, e ao meu ver, quando um jogador do Flamengo exagera um pouquinho, o árbitro já faz uma punição ali acima da média. Em relação ao Flamengo, o Flamengo vai ser julgado em 2 quesitos. O primeiro é sobre o atraso. O atraso para voltar ao jogo ali, depois do intervalo, esse atraso ele pode gerar por minuto uma multa de R$100 até R$1.000 por minuto de atraso, ok? Isso aí é mais brando. Agora, o problema vem em relação aos itens jogados dentro de campo, arremessados dentro de campo, um até pegou no rosto do Rodrigo Caio. Essa partida foi em Brasília, não foi no Maracanã, não foi no Rio de Janeiro, tá? Mas o Flamengo, como era o mandante, ele é o responsável, segundo o STJD, pelo campo, né? Pela tranquilidade ali dentro do estádio, e nessa situação o Flamengo foi enquadrado e caso seja punido, pega de 1
a 10 jogos de suspensão, a 10 jogos de perda de mando de campo, jogar sem torcida, jogar em outra região. Então, a gente pode sofrer ali um revés bem grande, ainda mais nessa reta final do Campeonato Brasileiro, né? Onde a gente está disputando uma vaga na Libertadores, mas caso a gente vença os últimos jogos que faltam, a gente sim está na briga pelo título. É isso, galera. O árbitro relatou que foram arremessados também no final do jogo objetos contra a arbitragem e a gente vai ficar aí na mão desse julgamento pra gente saber se a gente vai perder o Gerson. O Gerson é a situação mais periclitante nesse julgamento. O Bruno Henrique, acredito eu que não. E em relação à perda do mando de campo, vamos ficar de olho, porque caso isso aconteça, iria prejudicar e muito o time rubro-negro. Queria saber a sua opinião. Vocês lembram desse lance? Vocês acham que o Rodrigo Klein foi correto ali em expulsar o Bruno Henrique? Vocês lembram que o Bruno Henrique nem encostou no adversário? Por favor, sua opinião é muito importante. E agora um lance que deixou os torcedores rubro-negros chateados com o comentarista e ex-jogador do Flamengo, Zinho. Zinho que a torcida pega no pé, né, por causa da situação dele com o Palmeiras, mas na final da Libertadores, onde o Fluminense foi campeão, houve esse lance aí e eu queria saber a opinião de vocês. Não, sou muito chocante. Cara, eu sou tricolor, né? É mesmo? Pô, meu Deus, pra caramba, de verdade. Você dizer como que é a canhota aqui? Não, esse cara, pô, eu sou muito fã, tá maluco? Ele faz. É notório aí que dá pra ouvir que ele falou, eu sou tricolor, entendeu? E sinceramente, gente, vendo isso aí, parece realmente que o Zinho é tricolor desde criança. Ele pode ter jogado no Flamengo, mas isso não impede dele torcer para outro time. E, no meu ponto de vista, eu vi bastante sinceridade do Zinho em falar ali com o Marcelo. Vi uma felicidade muito grande no rosto do Zinho em relação a isso. E ele abriu o jogo sobre essa situação, desmentiu, falou que é Flamengo, falou que pegava ônibus cedo, mas a torcida ficou chateada, foi nas redes sociais e ele ficou ali atônito, né, com a quantidade de comentário, porque o áudio acabou sendo vazado. Vamos lá abrir aspas para o que disse o Zinho. Todo mundo sabe que eu sou Flamengo. Eu entrei no Flamengo com 11 anos de idade. Eu saí do Nova Iguaçu pegando trem, o Japeri lotado com 11 anos, e minha mãe não deixava eu ir. Eu saía de Nova Iguaçu no escuro, às 4h30 da manhã, e eu pegava um ônibus 172 para chegar na Gávea para realizar o meu sonho de ser jogador de futebol. E aí ele ainda falou, foi uma polêmica desnecessária. Eu falei no ouvido do Marcelo, e aí viralizou, e eu escutei muito desaforo. As mídias sociais hoje são assim, infelizmente. É um veículo, canal importante, legal, mas tem muita gente destilando ódio. Não espera saber o que aconteceu e sai tirando conclusões. Galera, sei lá, muito estranha essa situação. O Zinho já por várias vezes, né, já deixou a torcida do Flamengo bolada com os comentários dele. Parece realmente que ele não é Flamengo pelos comentários. Tô falando o que eu sinto, o que eu vejo, tá? Queria saber a sua opinião, por favor, coloca lá nos comentários diante dessa polêmica aí que ele se pronunciou. E agora uma bem curtinha aqui sobre mercado da bola. A gente sabe que o De La Cruz é o principal alvo do Flamengo e ele já procura casa no Rio de Janeiro e também está consultando ali colégios para poder colocar os filhos dele quando ele vier para o Brasil e se ele vier para o Brasil jogar no Flamengo. Mas o Flamengo já estreita laços ali com o River Plate e essa informação quem trouxe foi o Guilherme Pinheiro do canal Flazoeiro. É uma informação importante, né? Nicolas De La Cruz já tinha aceitado um acordo ali, já tinha fechado um acordo com o Flamengo, já tinha dado o ok, que queria jogar no Flamengo e ele já comunicou à diretoria do River Plate que sim, quer vir para o rubro-negro. Então, o mesmo empresário ali, agente, né, que negociou a vinda, que desenrolou a vinda do Rossi para o Flamengo, lá no Boca Júnior, agora também tá ali no trâmite, né, para poder conseguir essa liberação e o Flamengo tenta dar uma baixada aí nesse valor de 78 milhões de reais que o River Plate pede e, segundo o Paparazzo, o Flamengo quer parcelar esse valor em 3 anos. É isso, galera, apenas uma curtinha aqui sobre o De La Cruz, que é o nosso principal alvo e é um jogador que, ao meu ver, se chegar para o time do Flamengo na próxima temporada, vai reforçar bastante esse elenco rubro-negro. E, nação, agora vamos fazer um recorte sobre o primeiro mês do Tite à frente do Flamengo. Quem ganhou mais espaço, quem perdeu espaço, como está ali o número de vitórias, gols sofridos. Melhora, né, na parte defensiva, mesmo a gente sofrendo ainda, mas pelo que estava com o Sampaoli, hoje em dia está melhor, mais organizado o time, né? Parece estar mais focado nos seus objetivos. Desse time que ele tem utilizado, ele tem conseguido fazer uma situação ali que a torcida tem pedido há muito tempo, que é renovar o elenco, trocar algumas peças que já estavam ali há muito tempo como titulares e colocar jogadores que foram contratados há pouco tempo.
Nesses jogadores que tiveram oportunidades e aproveitaram, o principal deles é o Everton Cebolinha. O segundo é o Luiz Araújo. Nos últimos jogos, os dois têm se mostrado ali bastante eficientes e com foco total no que quer, objetivo ali dentro de campo, sem se dispersar. Fico muito feliz vendo o Cebolinha ganhar esse tipo de oportunidade, porque assim como o Michael, que no começo ali foi muito pressionado, porque não estava atuando bem, realmente, só que o jogador precisa de um tempo para se adaptar. O Michael teve esse tempo, se adaptou e arrebentou. E nesses últimos jogos, o Cebolinha vem se mostrando ali um dos jogadores principais no ataque para poder fazer as construções das jogadas e às vezes beliscar ali os seus gols. Então, fico muito feliz porque a gente gastou um dinheiro muito alto no Cebolinha e a gente sabe da qualidade desse jogador. E na mão do Tite, ele teve o seu melhor momento na seleção brasileira. Então, fico feliz de estar vendo essa renovação, né? Gosto muito do Bruno Henrique, mas pro que tá jogando o Bruno Henrique e o que tá jogando o Cebolinha, ultimamente o Cebolinha tem ali ganho, tem ali conseguindo um espaço maior como titular. E em relação ao Luiz Araújo, o Everton Ribeiro é um ótimo jogador? É um excelente jogador. Só que o Luiz Araújo é mais jovem, tem ali uma qualidade de passe também muito boa, né? O Everton Ribeiro, ele tem uma qualidade de passe assim extraordinária, mas o Luiz Araújo também não fica muito para trás. Assim como o Everton Ribeiro, o Luiz Araújo chuta muito bem de fora da área, dá passes muito precisos, né, com muita qualidade. Então eu fico feliz de ver essa mudança. Um jogador que é titular absoluto com o Tite é o Pedro. Pedro que já conseguiu marcar alguns gols desde a chegada do técnico Tite, se eu não me engano foram 5 gols marcados e apenas o primeiro dele com o pênalti. O restante foi tudo com a bola rolando. E era uma deficiência que tava, né? Nem o Gabigol, nem o Pedro estavam conseguindo fazer gols com a bola rolando. E o Pedro tem se mostrado ali mais dedicado à marcação, que é uma situação importante no futebol de hoje em dia. Até os atacantes têm que voltar um pouquinho às vezes para dar aquela marcação, aquele primeiro combate. E o Pedro tem feito isso. Então, o Tite tem ali mais ou menos uma espinha dorsal, né? Rossi no gol, Léo Pereira e Fabrício Bruno na zaga rubro-negra, Eric Pulgar e Gerson, tá? E quando dá, o Arrascaeta também joga. Então a gente tem uma espinha dorsal, a gente tem um Flamengo ali diferente na mão do Tite. E eu tô gostando desse primeiro mês com o Tite na frente do Flamengo, ali como comandante. O Flamengo fez 12 gols e sofreu 6. 4 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Então é isso, galera. Esse é o resumo do primeiro mês do Tite. Queria saber a opinião de vocês. Também estão gostando desse primeiro mês ou vocês acham que poderia ser bem melhor? Agora uma curtinha aqui. Que gramado que nos aguarda na quinta-feira para Flamengo versus Bragantino. Essa é uma preocupação muito grande, até porque o Flamengo é um time de toque de bola. É um time ali que, se tiver um gramado bom, cara, desenvolve muito bem o jogo do Flamengo. Só que o Brasil vai jogar contra a Argentina no Maracanã. Depois o Fluminense vai jogar no Maracanã na quarta-feira. E aí na quinta-feira a gente vai jogar em 3 dias. Vão ter 3 jogos no Maracanã. E a gente vai estar lá no final da fila. A gente vai pegar um gramado péssimo. Então isso me preocupa por causa do estilo de jogo do Flamengo. Muita atenção com esse gramado. Já estou passando alerta porque eu tenho certeza que o gramado não vai estar em boas condições. A gente sabe o histórico do Maracanã em relação a gramado, ainda mais com 2 partidas 2 dias antes, né? Uma partida terça, uma partida quarta e o Flamengo jogando na quinta. Tomara que a gente consiga driblar esse problema, né, do gramado e consiga desenvolver um bom futebol, porque essa partida contra o Bragantino é como se fosse uma final até para as pretensões de vaga direto na Libertadores. Então é apenas uma curtinha aqui para alertar vocês e já deixar vocês preparados para o estado que vai estar o gramado do Maracanã. Tomara que não esteja um pasto tão ruim assim, que eles consigam pelo menos dar aquela guaribada, dar aquela enganada. O que me preocupa muito é em relação também à contusão, né? Um gramado nessas condições, a gente sabe que bota ali a saúde dos atletas em um risco muito maior. Valeu, nação rubro-negra. Tamo juntos, galera. Não sei se eu vou conseguir gravar vídeo amanhã. Piorou a minha situação, porque de longe assim não dá pra ver, mas tá bastante inchada essa região do meu rosto. Já tô tomando antibiótico, já tô tomando anti-inflamatório, mas caso não melhore, eu vou ter que ir pro hospital e provavelmente ficar internado. Então, conto com a colaboração de vocês caso eu não grave vídeo amanhã. Por favor, depois de amanhã ou daqui a 3 dias, com certeza eu volto a gravar. Fique com Deus, tenha uma semana abençoada. Até a próxima. E fui.